Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa ideia poderosa. A gente vai tentar decifrar a estrutura que Ray Dalio montou para entender uma questão fundamental. Por que as nações chegam ao topo do mundo e, inevitavelmente, por que elas caem? Para fazer isso, vamos usar o mapa que ele mesmo desenhou, um mapa baseado nos últimos 500 anos de história, para a gente entender as forças gigantescas que estão moldando não só o nosso presente, mas muito provavelmente o nosso futuro. Bom, vamos começar por aqui, que é a ideia central do Dalio. Parece um paradoxo, né? Ele está dizendo que o mundo que vem aí vai ser totalmente diferente de tudo que a gente já viveu, mas ao mesmo tempo vai ser muito parecido com o que já aconteceu antes. O que ele quer dizer é que as grandes crises que a gente vê hoje nas manchetes, dívidas enormes dos governos, a briga política interna ficando cada vez mais feia e, claro, a ascensão de novas potências desafiando quem manda no jogo, nada disso é novidade. Já aconteceu antes, várias vezes. E aqui está o pulo do gato da tese dele. Pensa bem, a maioria de nós nunca viveu uma grande mudança na ordem mundial. Então, como a gente pode se preparar para uma coisa dessas? A única forma, segundo ele, é estudando como e por que isso aconteceu no passado. É um convite para a gente parar de olhar só para o barulho do dia a dia e começar a enxergar os padrões que se repetem ao longo da história. Tá, mas como ele chega nessas conclusões? O método do Dalio não é baseado em achismo, não. É um processo super rigoroso, sabe, quase como de um engenheiro. Ele não olha para um país ou um evento isolado. Pelo contrário, ele pega centenas de anos de dados de vários impérios para encontrar os princípios que não mudam, aquelas relações de causa e efeito que realmente explicam a ascensão e a queda das nações. E a analogia que ele usa para explicar isso é simplesmente perfeita. Imagina um médico tentando entender uma doença muito rara. Ele não vai olhar só para um paciente. Ele vai estudar todos os casos que ele conseguir encontrar, procurando por padrões, nos sintomas, nas causas. O Dalio fez exatamente a mesma coisa, só que com impérios. Ele olhou para o Império Holandês, o britânico, o americano, as dinastias chinesas, tudo isso para diagnosticar o que leva ao declínio e o que gera a ascensão. E por que é tão difícil para a gente enxergar essas grandes mudanças acontecendo? Essa citação mata a charada. A gente está tão focado na nossa vida, no nosso trabalho, nos problemas do dia a dia, as tais migalhas, que a gente quase nunca levanta a cabeça para ver os ciclos gigantes que levam décadas, séculos para se desenrolar. É como se a gente estivesse na praia, olhando para a areia e não percebesse a onda gigante se formando lá no horizonte. E quando ele adota essa visão de cima, o que ele encontra? Ele descobre um padrão que se repete, quase como uma máquina, sabe? Um padrão que parece governar o destino dos impérios. Ele chama isso de o grande ciclo. E não é uma ideia abstrata, não. É um modelo baseado em indicadores bem claros, mensuráveis, que nos permitem ver em que ponto da sua jornada uma nação está. E esse gráfico aqui é o coração de toda a análise. Ele mostra o desenho desse grande ciclo. Olha só, tudo começa com uma nova ordem. Geralmente depois de uma guerra ou um grande conflito. Aí vem a fase de ascensão, em que o país se organiza, investe em educação, inova, fica forte financeiramente. Ele atinge um pico, um auge de poder. Mas aí, o sucesso começa a gerar excessos. A dívida aumenta, a competitividade cai, a sociedade fica mais dividida. E então, começa a queda, que leva a mais conflitos internos e externos, até que uma nova ordem se estabelece. E o ciclo, bom, ele recomeça. E só para a gente ter uma ideia da escala de tempo disso, Dalio descobriu que o tempo de vida médio de uma grande moeda mundial e do império por trás dela dura mais ou menos 250 anos. Claro, isso varia um pouco, mas esse número ajuda a gente a entender por que cada geração acha que dessa vez é diferente. Para a nossa vida, que é curta, realmente é, mas para a história é só o mesmo padrão se repetindo. Agora um ponto muito importante. Ele não está dizendo que o futuro vai ser idêntico ao passado. A tecnologia muda, a cultura muda. Mas as forças que movem a história, as coisas que rimam com o tempo, essas sim são constantes. A natureza humana, a ganância, o medo, a luta por poder e por recursos, isso não muda. Então, vamos ver como isso funciona na prática. O grande ciclo não é uma força mágica. Ele é movido por 3 grandes motores que, quando atuam juntos, definem o destino de um país. Entender esses 3 motores é a chave para a gente conseguir usar esse modelo e decifrar o mundo hoje.
O primeiro motor é o ciclo financeiro, um ciclo bem longo, de 50 a 100 anos. No começo, uma nação em ascensão usa o crédito de forma inteligente, para investir e crescer. Mas com o tempo, o sucesso gera o otimismo demais e a dívida começa a crescer muito mais rápido que a renda. O governo e as pessoas gastam mais do que ganham. E quando essa dívida vira uma bola de neve impagável, o Banco Central só tem uma saída, historicamente: imprimir muito dinheiro. E isso, claro, desvaloriza a moeda e cria o cenário para uma grande crise. O segundo motor é o interno. Conforme um país enriquece, a riqueza quase sempre se concentra na mão de poucos. Isso cria um abismo enorme, não só de dinheiro, mas de valores, de oportunidades. E quando uma crise econômica bate na porta, a briga por um bolo que está diminuindo fica muito mais feia. A política vira um campo de batalha, o respeito some, vira nós contra eles. As pessoas param de lutar por um país melhor e passam a lutar umas contra as outras. E esse gráfico aqui, nossa, ele ilustra esse ponto de um jeito impressionante. O que ele mostra é o que o Dalio chama de mistura tóxica. Em tempos de calmaria econômica, o risco de um conflito interno sério é baixo. Mas olha o que acontece quando uma crise econômica forte atinge um país que já está dividido. O risco de confusão social, de conflito civil, quase triplica. O aperto no bolso é a gasolina no fogo da divisão social. E o terceiro motor é o externo. Esse é o ciclo geopolítico clássico que a gente estuda na escola. Existe uma potência dominante que dita as regras do mundo. Mas, com o tempo, ela perde força, muitas vezes porque se endividou demais. Ao mesmo tempo, uma nova potência rival está crescendo, ficando mais forte na tecnologia, no comércio, no poder militar. Essa mudança no equilíbrio de poder inevitavelmente gera mais atrito, que pode ir desde uma guerra comercial até, em casos extremos, uma guerra militar de verdade. E aqui vem o ponto crucial. Os momentos mais perigosos da história acontecem quando esses três ciclos chegam no seu extremo negativo, todos ao mesmo tempo. Imagina a tempestade perfeita. Um país com uma dívida gigante e a moeda derretendo. Ao mesmo tempo, a população brigando entre si sem confiar em ninguém e, para completar, encarando um rival poderoso do lado de fora. É a combinação dessas três forças que causa o que ele chama de a grande mudança. Certo. E o que a gente faz com tudo isso? A ideia aqui não é só ficar estudando o passado. A grande utilidade desse modelo do Dalio é nos dar uma ferramenta para pensar, um jeito novo de olhar para o presente e entender o que está por trás das notícias que a gente vê todo santo dia. É muito importante entender isso. O objetivo aqui não é adivinhar o futuro. Ninguém consegue fazer isso. O objetivo é ter um mapa. Um mapa que nos mostra onde a gente está, quais são as grandes forças ao nosso redor, as montanhas de dívida, os rios de conflito interno, as tempestades da rivalidade externa, e se nos ajuda a nos preparar para os diferentes caminhos que podem surgir à nossa frente. Isso tudo nos leva a uma reflexão final que fica para a gente pensar. Com essa nova lente para olhar o mundo, a gente pode começar a se perguntar, quando a gente olha para os países hoje, que sinais de ascensão ou de queda a gente consegue ver? Onde é que os níveis de dívida, a divisão política, a inovação tecnológica e o poder militar estão se movendo? A história, como diz Dalio, nos deu um mapa. A grande questão agora é, em que parte desse mapa nós estamos navegando?